a espiritualidade inferior se aproxima do nosso país, justamente nesse período carnavalesco. E a nossa cidade, em contraponto a esta proposta das trevas, Campina Grande se faz a cidade-luz, como a Paris daqueles tempos, que era a cidade onde as inteligências despertavam. E nesse instante, nesse período, Campina Grande se abre para o amor e para a sabedoria. E, sem maiores delongas, nós vamos passar a nossa palavra ao nosso companheiro Breno Lucena, que fará a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e que Ele nos permita ser merecedores de aprender o que tiver de bom, que por acaso seja falado nessa noite e que a gente tenha a grandeza de colocar em prática. Eu já tenho estado aqui falando nesse microfone algumas vezes, e eu estava fazendo uma revisão das outras vezes em que estive aqui, e não sei se é coincidência ou não, eu estava refletindo e meditando a respeito do que eu ia conversar nessa noite. Na verdade é uma conversa, não é uma palestra, uma exposição. Eu acho que essa posição aqui, ela permite para quem está nesse momento muito mais chance de aprender do que ensinar. E é mais por isso que eu insisto em vir para cá, porque é interessante e engraçado que quando eu venho para cá eu fico mais tenso e mais preocupado e tão envolvido, muito mais do que em outras atividades. Às vezes vou participar de uma jornada, um congresso, alguma coisa da minha profissão e preciso fazer alguma apresentação, alguma coisa nesse contexto, eu fico mais tranquilo, mais relaxado. Parece que ali é um conhecimento que cabe dentro de mim de uma forma mais segura do que o Evangelho, do que o Espiritismo, de tão abrangente e tão difícil que a gente não consegue abraçar isso. É uma coisa muito grande, que tem uma dimensão muito maior do que a nossa compreensão e a nossa mente. Então, vir para aqui me deixa um pouco mais preocupado e a responsabilidade parece que é muito maior do que em outras circunstâncias. E é engraçado que parece que na semana, ou nos dias, ou no dia que a gente vem para cá, a gente é mais provado, né Jurandir? Isso não é uma percepção só minha, não, é uma percepção de todo mundo. Parece que existe toda uma força e um trabalho que tenta agir contra, mas a gente insiste e pede ajuda, e pede a assistência dos irmãos, aqueles que são nossos protetores, porque a gente sabe que essa assistência vem, porque a gente sabe que os trabalhadores dessa casa, eles já prepararam, eles já sabiam muito antes que quem ia estar aqui nessa noite de hoje era eu, não era outra pessoa. Então, por mais que se tenha dificuldades ou empecilhos, e por mais que você diga assim, rapaz, não vou conseguir, não vou chegar lá de uma forma boa, adequada, a gente insiste, vai em frente, procura e vem, porque é uma forma de superar isso, de crescer e de aprender um pouco mais. Eu estava pensando no tema da noite de hoje e, como eu falei para vocês, eu fiz uma revisão das outras vezes que eu estive aqui e parece que é uma coisa recorrente, não é consciente. Eu percebi isso hoje, é meio inconsciente. Eu estava levantando dados, fazendo pesquisas, lendo, revendo o que eu já tinha ouvido, discutido, conversado com os colegas e visto aqui tantas vezes nas nossas reuniões várias, dos sábados, das quartas, da Evangelho-Terapia, e eu tenho visto que as minhas falas aqui, elas recorrem geralmente para um tema que eu não tinha percebido, eu vim perceber isso hoje, que é sobre a fé. Já procurei e já fiz outras pesquisas e outras buscas a respeito da caridade, a respeito do amor, mas termina que a coisa se direciona no fim
para a questão da fé. E ontem a Rose me mandou uma mensagem: Breno, qual o tema da tua fala de amanhã? Eu digo: Rose, depois de muito pensar e de muito raciocinar e refletir em cima, eu cheguei à conclusão que o tema de hoje seria: os justos viverão pela fé. Então voltamos à fé novamente. Eu estava pensando no tema, e aí refletindo no meu dia a dia, no meu trabalho, em casa, aqui no centro. Eu tenho percebido, eu já frequento o Espiritismo há 20 anos, eu vim realmente me engajar e exercer na questão espírita quando eu morava em Recife, quando comecei a frequentar realmente o centro espírita, comecei realmente a estudar e fazer os cursos e etc. Mas eu tenho visto, ultimamente aqui, um pouco mais frequente, não é o ideal ainda, eu sei que eu preciso, na minha condição pequena, inferior, evoluir, melhorar muito na questão do exercício, do estudo, do trabalho relacionado ao Espiritismo. Mas eu tenho visto que o pouco que eu já frequento e que eu já participo, me faz, hoje, perceber as coisas, perceber os acontecimentos, as ocorrências de uma forma completamente diferente ao que era quando eu não era espírita, ou vejo as coisas hoje completamente diferente do que quando eu comecei a frequentar o espiritismo, porque essa coisa ela vai amadurecendo, a gente vai consolidando, é um passo atrás do outro, a gente está na infância espiritual ainda, mas é preciso que a gente esteja o tempo todo ativo, o tempo todo buscando, porque se a gente buscar, a gente encontra, se a gente pedir, a gente recebe, mas as coisas elas vêm a cada tempo, vem cada coisa no seu tempo. E eu, refletindo em cima disso e desses temas espíritas, eu tenho percebido no meu dia a dia que as coisas elas têm hoje um significado diferente. Às vezes eu estou dirigindo o carro e eu passo ali numa esquina e tem uma pedra qualquer, mas eu olho para aquela pedra e me vem uma ideia. E essa ideia às vezes está relacionada à questão espiritual, à espiritualidade, aos conceitos do espiritismo. Antes eu não pensava nisso não, mas se a gente for buscar ver, se a gente abrir a nossa sensibilidade, a gente vai perceber que Deus, Ele está em tudo. Ele está aqui nessa mesa, Ele está aqui nesse livro, Ele está no abraço que a gente dá de manhã no filho, Ele está no bom dia que a gente recebe, Ele está naquela esposa que foi abandonada pelo marido, mas quando o marido envelhece, fica doente, volta para casa e ela recebe aquele marido. Ela está nas despedidas, nos reencontros, nos começos e nos finais dessa nossa existência. Deus está em tudo, e o Espiritismo também. Se a gente for raciocinar, a gente encontra Espiritismo, significado, Evangelho e Deus em todas, nas mais simples e nas mais corriqueiras circunstâncias da vida. Eu estava pensando sobre isso e eu vou narrar aqui uma ocorrência extremamente corriqueira, pessoal, minha. Eu não sei se eu já narrei aqui, já tive a oportunidade de contar essa história em outras circunstâncias, mas foi uma situação até engraçada que aconteceu na minha casa e que eu vou falar para vocês dentro do contexto de hoje, que é o seguinte: eu estava numa sexta-feira à tarde na minha casa, eu tinha sido convidado para fazer uma apresentação num evento científico, e eu estava lá preparando essa apresentação e fazendo uma pesquisa e fazendo um levantamento bibliográfico e pesquisando os dados que eu ia colocar e tal, e minha esposa chegou para mim, ela: Breno, eu vou precisar sair, que eu estou com uma reunião para participar. Ela é membro lá do condomínio que a gente mora, da administração, e chegou para mim e disse assim: olha, vê o filho da gente que está, o menorzinho teve febre, e preste atenção nele, eu já dei o remédio, dei uma dose de pirona para ele, preste atenção nele, só ele está ali no quarto, brincando. Tá bom. E eu fiquei lá em casa, no ambiente que eu tenho para estudar, e fiquei estudando, preparando, era uma sexta-feira à tarde, e aí daqui a pouco chega, a campainha toca, era o filho do vizinho. Nessa época, o meu filho mais novo, ele tinha, acho que uns 5 para 6 anos, e o filho do vizinho tinha de 4 para 5 anos, um pouquinho mais novo. E aí ele foi lá, abriu a porta, o filho do vizinho entrou, ficaram os dois brincando lá no quarto e tal. Daqui a pouco eu estava estudando, concentrado,
e quando a gente se concentra perto do foco, não percebe as coisas ao redor, daqui a pouco entre os dois, lá no escritório que eu estava estudando, papai, chegou o meu filho, Abel, eu posso brincar lá fora? Meu filho, você estava com febre agorinha, você vai piorar, inclusive está chovendo, está meio nublado, deu um sereno aí, esse clima não é bom para você não saia não, você teve febre, não é bom não, hein? Mas papai, eu tomei remédio, já estou melhor. Não, eu sei que você tomou remédio, sua mãe me falou que você está melhor, mas não saia não. Aí o amigo que estava com ele disse, tio Breno, ele está melhor, a gente vai só brincar ali fora. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, deixa a mãe dele chegar, quando a mãe dele chegar, resolve. Tá bom. Aí os dois foram saindo assim pela porta, aí o pequeno, né, que era o amigo, olhou para o meu filho e disse, Abel, não se preocupe não, lá em casa é desse jeito, quem manda é minha mãe. Então, eu fiquei olhando para aquela cena, aí me levantei da cadeira e disse, bora, vamos brincar, todo mundo lá embaixo. Na mesma hora eu digo, o pensamento que vem, né, aquele pensamento machista, eu digo, opa, quem manda é a mãe, eu já vou resolver aqui para tomar uma conduta. Mas assim, eu já vi essa ocorrência por vários aspectos, por vários pontos de vista, e hoje pelo ponto de vista espírita, pelo ponto de vista do Evangelho e pelo ponto de vista de Deus. Então, eu revendo isso, eu hoje pensando nesse tema que eu vinha falar, eu disse assim, rapaz, que ensinamento eu tiro dessa ocorrência em relação à questão da espiritualidade. São muitos os ensinamentos. Porque assim, uma ocorrência dessa, por mais simples que ela seja, o que é que ela está significando para mim? Em primeiro lugar, significa que de alguma forma, meu filho e o filho do amigo, talvez estejam percebendo uma ausência nossa. Quando eles chegam e dizem assim, não se preocupe não, que quem manda lá em casa também é minha mãe, ele está dizendo assim, não se preocupe não, que se ele não resolveu, quando a mãe chegar, porque ela toma uma decisão que naquele momento eu me esquivei de tomar. Talvez porque fosse mais seguro para mim. E o que é que tem a ver isso com o Espiritismo? Tem a ver com a nossa responsabilidade na formação da criança. Uma criança que até 6 anos de idade precisa receber de nós educação, cuidado e orientação espiritual. E eu fiquei pensando, se naquele momento eu me omiti de dizer para ele saia ou não saia, porque ele queria um sim ou não, e eu não dei nenhum nem outro, eu dei uma indefinição. Eu disse a ele assim, quando sua mãe chegar, resolve. Era mais fácil para mim, eu me livrei do problema, mas aí eu criei uma circunstância que me levou a raciocinar em cima dela. Então, naquele momento da indefinição, eu tiro para mim uma mensagem, uma lição, que é a lição de dizer assim, assuma a sua responsabilidade. Aquela criança, ela precisa que você veja, e esse ensinamento e essa formação toda passa por você. Aquilo ali era uma coisa simples, era brincar ou não brincar, mas faz com que a gente reflita em cima de outras coisas. Então, uma coisa que me incomodou muito do fim do ano passado, do fim não, mais ou menos do mês de julho do ano passado até dezembro, até o final do ano, foi a quantidade de suicídio que aconteceu aqui em Campina Grande. Não sei se vocês perceberam também, acho que sim, porque foi extremamente divulgado aí nas mídias e nas redes sociais, principalmente suicídio de jovens, adolescentes. Teve casos que pulou do prédio e etc. Uma situação terrível, dramática, não só de jovens e de adolescentes, mas também de adultos, em situações dramáticas, trágicas, que me levou a refletir. Eu fiz um levantamento e percebi que existe uma estatística que, no intervalo de 5 anos, 1.000 pessoas conseguiram se suicidar, quase 1.000, conseguiram se suicidar aqui em Campina Grande. Fora os que não conseguiram, os que tentaram e os que a gente não tem a estatística. Então, é um dado extremamente alarmante, extremamente alarmante. Cadê essas 1.000 pessoas? O que foi que aconteceu? É uma tragédia social. Inclusive, a gente não toma conhecimento, a gente tomou conhecimento de alguns fatos, alguns casos específicos, que veio à tona. Mas tem também aqueles que ficaram ocultos, que ficaram obscurecidos. Então, eu comecei a raciocinar e dizer assim, meu Deus do céu, o que é que está faltando para esses jovens? O que é que está faltando para esses adolescentes? O que é que está faltando para essas crianças que está levando a um desespero pessoal, a um sofrimento interior tão grande, que uma pessoa que mal começou a vida,
que nem enfrentou ainda as dificuldades que são inerentes a essa nossa existência, que são inerentes a essa nossa condição de mundo de expiação e provas, o que é que está levando essas crianças a tomarem essa atitude tão extrema? E aí eu comecei a raciocinar em cima disso e disse assim, deixa eu pensar com a minha mente de 17 anos, minha mente de 16 anos, minha mente daquela época, quando eu tinha aquela idade que esses jovens tinham. Comecei a pensar e comecei a imaginar como é que eu era, e quais eram as minhas ansiedades, e quais eram os meus desejos, e o que era que eu queria. E aí isso me remeteu ainda mais à minha infância, quando eu era criança, quando eu era protegido pelos meus pais e alimentado, e morava naquela minha casa pequena, de uma família grande, lá em Patos, um calor danado. E tinha uma coisa naquela minha infância, que para mim, que me marcou, assim que eu comecei a raciocinar em cima disso, que foi a questão da fé, que foi a questão da religiosidade, que foi a questão de meu pai, toda noite, às vezes meu pai, às vezes minha mãe, eu lembro mais do meu pai, sentar comigo e dizer assim, vamos rezar para dormir? E contava história da infância dele, e contava história que eu adorava, as histórias de quando ele morava num sítio, numa fazenda, tinha um cachorro e tal, e era uma coisa que eu achava aquilo ali fascinante. E aí quando terminava, a gente rezava, ele me ensinou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, a Santa Maria, aquelas orações que a gente aprende, apenas repetindo aquelas palavras, às vezes sem ter nem muita profundidade, mas que aquilo vai se consolidando na nossa mente, e vai dizendo assim, quer entenda, quer não entenda a oração, você está formando uma ideia de espiritualidade e de religião. Então, ele me remeteu a esse momento. E eu percebi que naquele momento da minha infância, não sei porquê, era uma coisa pessoal minha, inerente a mim, eu tinha em mim já uma fé, uma coisa que me dizia assim, existe uma coisa maior, era uma coisa inata. Mas aquele ato do meu pai e da minha mãe, de chegar e rezar, reforçava em mim aquilo que era uma coisa que eu já tinha. Então, quando eu cheguei na adolescência, voltando à questão dos jovens que se suicidaram, eu comecei a perceber que em mim, aquela fé começou a morrer na adolescência. Eu, que tive um pai e uma mãe que me ensinaram, que eu tinha aquilo forte dentro de mim, eu cheguei a ser coroinha da igreja, eu era católico, queria ser padre, mas quando cheguei na fase da adolescência, eu comecei a perceber outras coisas, outros valores, viver outras experiências, inclusive experiências de convivência dentro da própria igreja, que começaram a me fazer questionar se realmente aquilo era o que se mostrava. E aí, com a cabeça jamais amadurecida, eu digo, agora estou em dúvida. Dificuldade essa, dúvida essa, que foi reforçada quando eu fui para a universidade. Porque aí você começa a conviver com infinidade de cabeças diferentes, começa a conviver, entre aspas, com um mundo científico, que lhe abre uma possibilidade enorme, que aí você se afasta nem só porque você não quer mais ver, mas é porque você se envolve tanto com aquilo que se distancia mesmo. E eu fiquei pensando, será que o que aqueles jovens tiveram foi essa mesma coisa que eu tive, desse distanciamento da fé da adolescência? Ou será que todo adolescente é assim? Eu fiquei pensando comigo e fiquei refletindo, porque eu digo, alguma coisa deve talvez justificar uma tragédia tão grande como essa que aconteceu aqui em Campina no ano passado, aqui em Campina Grande. Eu lembro que a Bíblia, eu pegava a Bíblia, eu tinha vontade de ler, eu queria entender o que estava escrito ali, mas era um livro super difícil, a linguagem era difícil, a linguagem era rebuscada, um livro grande. Quando eu começava a conversar, eu dizia, rapaz, a Bíblia ela levou 1.500 anos para ser escrita, 1.500 anos. É um livro que tem 69 livros ali dentro, dividida. Se a gente for pegar o livro de Malaquias para o livro de Mateus, intervalo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, são 400 anos. 400 anos morreram ali dentro daquela história. E eu queria entender aquilo. Eu não conseguia. Era uma dificuldade. E eu ia para a igreja, ia para a missa, pegava um jornalzinho, lia a leitura e não entendia nada. A linguagem era difícil, era complicada. E aquilo foi me distanciando cada vez mais.
O fato, gente, é que hoje, para a grande maioria das pessoas, até para nós mesmos, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Eu não quero aqui dizer que o Espiritismo é melhor do que qualquer religião. Mas eu digo assim, para nós que tentamos entender o Evangelho, para nós que estudamos, para nós que, quer queira, quer não, o Espiritismo nos incentiva a uma busca ativa, a estudar, a raciocinar, a pensar. Ainda é muito difícil entender. Entender Jesus é muito complicado. Mas isso não é por conta de Jesus que era complicado, não, é por conta de nós que ainda não temos a dimensão espiritual, ainda não temos a evolução, ainda não temos o tamanho, o desenvolvimento de entender. A gente tenta, consegue decifrar alguma coisa, mas uma fala toda em cima de parábolas difíceis às vezes, é muito difícil de se entender. Quando a gente abre o livro, o Evangelho, e se depara com um trechinho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 9, no versículo 59 e 60, onde ele diz assim: e Jesus disse ao outro: segue-me. Mas o outro respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: deixa aos mortos a função de enterrar os mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus. É impossível você entender isso se você não tiver um embasamento, abrir o texto, ler isso e entender o que ele estava querendo dizer. É preciso que haja um suporte. E para mim, naquele momento, eu pegar a Bíblia e abrir e ler um texto desse era completamente difícil, parecia quase indecifrável. Então, todos os momentos da existência humana, desde que o Cristo veio aqui à Terra, o espírito mais evoluído que pisou na superfície desse planeta, que muito antes desse planeta existia, ele já existia, que evoluiu em mundos que nem existem mais. Eu estou aqui dizendo nenhuma novidade, eu estou aqui falando de conceitos espíritas, coisas que a gente conversa no nosso dia a dia. Um espírito infinitamente mais antigo e evoluído do que nós, que estamos no comecinho da nossa existência, que estamos na infância espiritual, desde que esse espírito pisou aqui na Terra, que toda a divindade providencia meios para que nós, na nossa infância espiritual, consigamos, passo a passo, caminhar e evoluir na busca desse conhecimento, no entendimento desse Evangelho, e em todos os momentos, por mais que a nossa fé esteja difícil, por mais que esteja difícil e complicado a gente entender os ensinamentos, são tomadas providências e são enviados meios para que a gente possa, devagarinho, ir entendendo e buscando e aprimorando esse conhecimento. Então, se a gente for procurar o cristianismo antigo, logo naquela fase pós-apostólica, porque teve a fase apostólica do cristianismo, assim que Jesus foi crucificado e teve a ressurreição e etc., os apóstolos assumiram o seu apostolado e começaram a ser os primeiros divulgadores do cristianismo. E na fase pós-apostólica, nos primeiros anos da igreja primitiva, mais ou menos no segundo século após o segundo século do cristianismo, começaram a surgir o que a história chama de os pais da igreja. Foi o período, a era patrística do cristianismo. E aí na era patrística surgiram, como eram na maioria padres e bispos italianos, homens, bispos, divulgadores do cristianismo, na maioria italianos, e eles foram tratados como pais da igreja. Em italiano, pai é padre. Eles foram chamados de os padres da igreja. E assim surgiram os primeiros padres, e muitos nomes se destacam, que é o caso de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Marte, Irineu de Lyon, etc, etc. Tem um monte de nome aqui, em torno de 20 a 23 nomes, que se a gente for pesquisar, a maioria deles foram martirizados, deram as suas vidas e se dedicaram inteiramente a essa vivência e a essa divulgação do cristianismo primitivo, num momento extremamente difícil, de extrema perseguição ainda dos romanos, em cima dos cristãos da época. Mas a gente pode destacar um nome, que é um nome extremamente íntimo nosso, porque inclusive ele é um dos autores desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Agostinho de Hipona, que é o nosso conhecido Santo Agostinho, que
deu tantas mensagens e deu uma contribuição tão importante para as obras espíritas. Então, Agostinho de Hipona, ele viveu de 354 a 430, do ano 354 ao ano 430, viveu quase 70 anos. Era um filósofo importantíssimo da época, teólogo dos primeiros anos do cristianismo, que ele dizia: pensa em tudo o que crê, porque a fé, se não se pensa no que se crê, é nula. Santo Agostinho, nos primórdios do cristianismo, já tinha dito para a gente: a fé tem que ser embasada, tem que ter embasamento. Se a gente não pensar, se a gente não raciocinar, se a gente não estudar em cima daquilo que a gente acredita, essa crença não tem valor nenhum. Santo Agostinho tem obras belíssimas. Ele era um filósofo erudito, extremamente culto, extremamente. Tem textos belíssimos. Tem um texto belíssimo dele aqui, que se der tempo no final eu leio, que é um texto curtinho, não vou ler agora, mas o texto intitulado só um minutinho, gente. Acho que faltou uma folha minha aqui, mas é um texto, eu não lembro do título do texto, mas é um texto sobre a morte. Eu também não trouxe o texto, me perdoe. Então, Santo Agostinho tem textos belíssimos. Ele tem uma obra belíssima chamada Confissões de Santo Agostinho, que vale a pena tirar um tempinho e ler, nem que seja alguns trechos, por conta da profundidade e da grandiosidade dessa obra. Então, já no começo do cristianismo, alguns homens se predisporam e se dedicaram e se prestaram a esse serviço de começar a divulgar e a aprofundar as raízes do conhecimento cristão da época, até que a gente chegou na Idade Média. Aquele período pré-Idade Média, que foi o período patrístico que eu falei para vocês, ele foi mais ou menos do 2º ao 7º século cristão. Acredita-se que do 2º ao 5º século cristão foi o auge desse período, porque a partir do 6º século até o 15º, por volta do ano 600 até o ano 1500, a Europa e o mundo todo entrou na famosa Idade Média, o período medieval, onde engloba ali, dentro da historicidade desse período, a questão da Idade das Trevas, que foi um período marcado, o seu início, quando o Império Romano finalmente ruiu, e aí os bárbaros começaram a invadir a Europa. Então, existia uma série de calamidades, uma série de problemas no mundo ocidental. E aí, para poder o cristianismo se sustentar, houve uma grande dificuldade, porque propagar o cristianismo naquele momento estava muito difícil. Não só propagar o cristianismo, mas a vida em si estava muito difícil. Várias pessoas morreram de fome, muita calamidade, a peste negra que assolou a Europa, e ainda aquela situação difícil que o cristianismo viveu, que foram as guerras cruzadas e a Inquisição. Então, a divindade, mais uma vez, se responsabiliza em ter um projeto para manter o seu ensinamento, manter o cristianismo. Então, apesar de todos os problemas que tinha, vários espíritos elevados, espíritos de grande envergadura, reencarnaram aqui na Terra com a finalidade de manter esses ensinamentos. E a gente pode citar vários. Se a gente começar, a gente vai, logo no início, a gente vai poder identificar São Bento ou São Benedicto, São Bento de Núrcia, que encarnou aqui entre os anos 480 e 547, e ele fundou uma ordem monástica que se baseava, a ordem monástica hoje conhecida como os Beneditinos, de São Bento, onde ele mudou o paradigma do cristianismo da época, onde os monges viviam enclausurados dentro de um mosteiro. Eles faziam uma celebração em latim, onde as pessoas não entendiam. As pessoas faziam doações e eles se enclausuravam no mosteiro novamente. E aí São Bento, Benedito de Nócia, disse: vamos parar com isso, não está dando certo não. Fez toda uma regra monástica, e foi a primeira regra monástica da história do cristianismo, que se baseava em um parâmetro, que era assim: ora et labora, que significa ore, mas trabalhe, ore e trabalhe.
E aí os monges começaram a trabalhar, começaram a sair dos mosteiros e começou a mudar o perfil daqueles representantes do cristianismo da época, tirando eles da clausura. Então, isso foi um fato importante para a questão da divulgação e da manutenção do cristianismo, já no início desse período, do período medieval. Seguindo Bento de Núcia, mais para frente a gente pode identificar Francisco de Assis e Antônio de Pádua e Domingos de Gusmão, mais ou menos contemporâneos, por volta do ano 1200. Francisco de Assis, ele encarnou aqui entre 1182 e 1226, tem uma obra belíssima, que narra com detalhes a existência dele aqui na Terra. O nome da obra é Francisco de Assis, do Espírito Miramês, tem aqui na livraria, quem tiver interesse, está disponível, vale a pena ler. É uma linguagem um pouco rebuscada, mas extremamente detalhada, de um período muito interessante da gente poder entender e como foi que aconteceu todo esse projeto e essa programação de reencarnação. E aí, naquele momento, bem no auge das cruzadas, encarnam aqui na Terra espíritos elevados, com uma missão extremamente difícil, que era mudar os paradigmas do cristianismo. No momento em que a igreja estava passando por uma crise enorme, estava já saindo da Idade Média, a humanidade estava perto de sair da Idade Média, mas ainda passando por crises enormes, encarna aqui um espírito da envergadura de Francisco de Assis. E aí ele chega e diz assim: precisamos viver o cristianismo pregado pelo Cristo. Precisamos viver o Evangelho ao pé da letra. Vamos viver do trabalho e da caridade. E aí cria uma ordem monástica, que na época foi chamada de Ordem dos Frades Mendicantes Menores, que a gente conhece hoje como os franciscanos. Então, criou uma ordem monástica, tirou aqueles indivíduos de dentro de um mosteiro. Eles tinham um mosteiro onde se reuniam, onde discutiam, onde oravam, onde trabalhavam, se alimentavam, mas a ordem era de 2 em 2, ganhar o mundo e divulgar o cristianismo, e viver do trabalho e divulgar a doutrina, e viver daquilo que recebia do trabalho e de esmolas também, das mendicâncias, mas não era a ordem principal. Então, mudou o paradigma da época, junto com Antônio de Pádua, que inicialmente se formou como um monge agostiniano, que depois mudou de denominação e se tornou também um frade mendicante menor, junto com São Domingos de Gusmão, que criou uma ordem chamada a Ordem dos Frades Pregadores. Então, eles saíram pelo mundo divulgando o espiritismo, divulgando o cristianismo. Então, aquilo ali fez uma mudança, manteve a chama do cristianismo num momento extremamente difícil. Até que no final, por volta do ano 1400, no final daquele período difícil que a humanidade viveu, no fim da Idade Média, acontece um problema enorme no seio do cristianismo, que a história chama de o Grande Cisma do Ocidente. Quem for aqui da área da história conhece que o Grande Cisma do Ocidente foi um momento em que houve um conclave e foi escolhido um Papa, o Papa Urbano VI, e esse Papa era tão autoritário e tão difícil que os cardeais da época se reuniram e disseram: não vai dar certo não, vamos cancelar esse conclave e fazer outro. E aí fizeram outro conclave e escolheram outro Papa, que era o Papa Clemente VII. Então ficou um Papa em Roma, que era o Papa Urbano VI, e ficou outro numa cidade da França chamada Avignon, que era o Papa Clemente VII. Isso deu um problema enorme, porque eram 2 papas ao mesmo tempo. Cada um reclamava para si o direito de ser o regente, o condutor do cristianismo. Cada um definiu a sua doutrina, a sua carta doutrinária, e escolheu os seus cardeais, e isso causou um problema enorme. Então, do ano 1378 a 1417, já no finalzinho da Idade das Trevas, no finalzinho da Idade Média, acontece um cisma, um racha dentro do próprio cristianismo, e isso aí enfraquece muito o cristianismo. Até que depois, num concílio chamado Concílio de Constança, eles se reúnem e chegam a uma conclusão, e voltam a ter um Papa único com sede em Roma. E aí isso aí termina estabilizando um pouco a questão da estabilidade do cristianismo. Sendo
que, por volta do ano 1500, começaram a ter outros problemas, que foi a questão das indulgências. O cristianismo estava tentando se reerguer, o cristianismo já tinha trazido no seu seio grandes espíritos como Francisco de Assis, Antônio de Pádua, etc., etc., que serviram de exemplo para aquelas pessoas da época, tentando se reerguer, as pessoas se refazendo em relação aos seus conceitos religiosos. O Papa resolve que, para construir a Basílica de São Pedro, ele tinha um projeto da Basílica de São Pedro, e para construir ele precisava de dinheiro, e aí resolveu vender indulgência. E aí ele vendia indulgência, prometendo que quem comprasse aquela indulgência estaria salvo, independente dos pecados que cometesse. Até que um cidadão chamado Johann Tetzel, que era vendedor de indulgência, ele chegava nas cidades e dizia assim: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Gente, vamos, indulgência. Assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Aquilo ali começou a agredir algumas pessoas. Como assim? É só você pagar, não precisa mais rezar, não precisa mais de nada. Tudo que foi ensinado até agora não tinha valor nenhum. Você pagou, você compra a sua salvação. E aí aquilo chegou nos ouvidos de algumas pessoas que se incomodaram. Dentre eles, um jovem da época, um jovem padre, um monge agostiniano também da época, chamado Martin Luther, era alemão, que a gente conhece como Martim Lutero. E aí Martim Lutero, a história dele eu vou falar bem brevemente. Ele nasceu numa família onde o pai era dono de umas minas de cobre, e aí ele morava na zona rural. Quando ele já estava grandinho, o pai dele disse: não dá certo você ficar aqui não. Mandou ele para a cidade para ele estudar. Ele foi para a cidade, se formou em filosofia, adorava filosofia. Então ele se graduou em filosofia. Depois ele voltou para casa, o pai disse: não, vamos combinar, vamos fazer direito, você vai ser advogado. Ele voltou, se graduou em direito, e aí ele estava graduado em direito, quando numa viagem que ele estava voltando para casa, no meio de uma tempestade, muito raio, uma descarga elétrica enorme, ele ficou com medo de morrer e tal, e pediu a Santana: Santana, me ajude, que se você me ajudar eu largo tudo e viro um monge. Ele já era advogado. E aí ele conseguiu chegar em casa são e salvo, pegou todos os livros que tinha, vendeu tudo, entrou no mosteiro. E aí viveu lá naquele mosteiro e se ordenou um pároco lá do mosteiro, se ordenou um monge da ordem agostiniana. Sendo que ele vivia rezando, e vivia jejuando, e vivia orando e tal, e não se conformava, e se flagelava, se autoflagelava, e não conseguia encontrar aquela fé, não conseguia, até que o chefe dele disse assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um doutorado, faça doutorado em teologia, você não é um homem de estar aqui rezando, não, você é um homem de estar estudando. Ele fez doutorado em teologia, ele falava outras línguas, começou a traduzir as obras para outras línguas, então era uma pessoa extremamente culta. E ele, por conta da capacidade que tinha, ele recebeu a incumbência de ser o pároco, o vigário de uma congregação monástica, onde ele comandava 11 mosteiros. Então, ele era uma figura importante dentro do cristianismo da época. Ele foi um dos que se incomodaram com aquela coisa da venda das indulgências. Quando ele estava passando na rua, que viu lá o Johann Tetzel, dizendo assim: cada tilintado uma moeda é uma alma que sai do purgatório, ele disse: não pode. Eu estudei essas obras todas, eu traduzi, eu peguei os textos cristãos e traduzi, hora nenhuma estava escrito isso. Eu não estou aqui combatendo a autoridade papal, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem que rever essa coisa. Então ele, como era um cientista, um estudioso, um erudito, ele sentou, elaborou 95 teses científicas, as famosas 95 teses de Martin Lutero. E quando ele elaborou as 95 teses científicas, na época existia uma escola filosófica chamada escolástica, que dizia assim: toda religião ela precisa andar de mãos dadas, embasada pela ciência, tudo tem que ter um cunho científico, tem que ser discutido, explicado. Então, ele, baseando os seus argumentos na questão da indulgência, que ele achava que não era correto, elaborou 95 teses. Sendo que na época os trabalhos científicos não era como é hoje não, que a gente faz um livro, publica esse livro, faz
uma ficha catalográfica lá na universidade e tal. Você não faz essa publicação científica em revista como é hoje, não. Na época, quando você tinha um trabalho científico, a forma de você publicar era pregar na porta dos ambientes públicos. Ele foi lá, ele estava na cidade de Wittenberg, na cidade de Wittenberg tinha uma igreja, que era no castelo, ele foi lá e pregou as teses na porta da igreja. Era um lugar público. Então, ele pregou as teses na porta da igreja, não teve valor nenhum, ficou por isso mesmo, mas chegou lá um cidadão chamado Gutenberg. Esse cidadão tinha acabado de inventar uma invenção que ele queria, porque queria divulgar essa invenção, que foi a prensa, que é considerada uma das maiores invenções da humanidade, a prensa. Com isso ele criou a imprensa, que foi a capacidade de reproduzir em massa tudo que era texto científico, texto filosófico, livro, a Bíblia. Ele foi o primeiro que conseguiu imprimir a Bíblia. Ele trabalhou 5 anos, mas conseguiu imprimir a Bíblia e vender a Bíblia em larga escala. Então, ele queria, porque queria divulgar a invenção dele. Chegou lá, viu na porta da igreja, leu e disse: rapaz, eu vou imprimir isso aqui. Imprimiu, começou a divulgar. Dentro de 2 semanas o negócio causou uma revolução tão grande, porque se tivesse ficado só lá na porta da igreja, não tinha dado efeito nenhum. Era uma publicação quase inacessível. Talvez as pessoas que fossem para aquela igreja não fossem nem letradas a ponto de ler aquilo. Mas aí parou em todas as universidades, dentro de 2 semanas estava na Europa toda. Causou um problema enorme. O que é isso, gente? Se chama providência divina. Por mais que a gente pense que não, a providência divina está cuidando para que o cristianismo não morra. É preciso que ele vá adiante. É uma coisa muito maior do que nós. Então, dessa forma, começou toda uma reforma, chamada Reforma Protestante, mas a própria Igreja Católica, os cristãos da época, houve um racha na Igreja Católica, separaram frades que estavam de acordo com a ideia de Lutero, mas outros também que ficaram no cristianismo começaram a rever seus próprios conceitos. E aí reviram a questão da indulgência. Isso aqui não tem lógica, vamos acabar, porque senão vai acabar com a gente. Então, o próprio cristianismo, a divindade, ela se encarrega dos cuidados que precisa ter para que a coisa não morra, para que a coisa vá adiante. Depois dessa época, a gente chega no iluminismo, e aí no iluminismo se prega a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, o governo constitucional, a separação da igreja e do Estado, e surge uma série de pensadores, uma série de filósofos extremamente importantes, dentre eles Immanuel Kant, Diderot, Descartes, Spinoza, Rousseau, etc, etc, etc. E esses homens, grandes pensadores da época, filósofos, começaram a desenvolver uma série de correntes filosóficas e começou a se apagar um pouco aquela luz do cristianismo. O iluminismo trouxe à tona a questão científica, trouxe à tona a questão social, trouxe à tona as discussões sobre igualdade, desigualdade, etc, etc, mas deixou meio ofuscado o cristianismo. E o tempo passou, e veio o período napoleônico, e uma série de conflitos, e o cristianismo ofuscado, até que no século XIX, eclode na Europa um fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes. E aí, pelo fenômeno das mesas girantes, começou a despertar a curiosidade de uma série de pessoas, de uma série de estudiosos, e ali na Europa existia um cidadão que tinha por nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse cidadão, ele foi formado, era extremamente estudioso. Ele se formou na escola de outro cidadão, pedagogo da época, chamado Johann Heinrich Pestalozzi, a famosa escola de Pestalozzi. E Pestalozzi era um educador extremamente influente e teve como seu maior seguidor o Hipólito Léon. E os dois juntos fizeram uma série de trabalhos que foram extremamente importantes e extremamente influentes na questão educacional francesa e europeia da época deles. Extremamente importantes. Esse indivíduo, Hipólito Léon, ele teve uma influência enorme na reforma do ensino da França e da Alemanha. Aos 14 anos de idade, ensinava seus colegas menos adiantados
criando cursos gratuitos na própria casa. Não, meu irmão, você está com dificuldade, vá para a minha casa e eu vou fazer um curso e eu lhe ensino, não se preocupe. Era um compromisso dele, aos 14 anos de idade. Aos 18 anos de idade, ele se bacharelou em Ciências e Letras, era poliglota, falava francês, alemão, inglês, italiano e espanhol fluentemente, sem nenhum problema, 5 línguas. E por conta disso, ele começou a traduzir uma série de textos para diferentes línguas, principalmente para o alemão. E assim, ele tinha uma tendência muito grande nos textos de obras de educação e de moral, principalmente de François Fenelon, que ele se embasava muito a sua vida e os seus ensinamentos nessas obras. Era membro de diversas sociedades acadêmicas e científicas, como foi o caso do Instituto Histórico de Paris, e em 1824 publicou um plano para o aperfeiçoamento do ensino público da França, que foi um sucesso para a época. Ele era um pensador, um pedagogo, que pensava em cima dessa questão educacional o tempo todo. Após isso, após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma democratização do ensino público. De 1835 a 1840, manteve em sua residência cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Ele foi professor durante a sua vida acadêmica de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. Então, era uma pessoa extremamente culta. Extremamente culta. Em 1854, Hipólito Léon escutou falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Primeira vez. Ele não valorizou. Em 1855, ele começou a frequentar as mesas girantes. E ele começou a pensar, o que é que está acontecendo que essas mesas estão se mexendo sozinhas? E ele, com a visão científica da época extremamente aguçada, traçou um método, porque as pessoas iam como diversão. Mas ele, com a mente científica, traçou um método e disse, eu preciso saber o que está acontecendo. E ele começou a perceber que não é porque as mesas tinham criado vida, não. Era porque por trás daquelas mesas que mexiam, existiam seres inteligentes pensantes, que eram os espíritos. E através do fenômeno das mesas girantes, Hipólito Léon, que posteriormente, numa sessão mediúnica, conversando com um espírito que se intitulava Espírito Familiar, esse espírito disse a ele, meu irmão, eu lembro de você da época da Galeia, acho que era Galeia, a gente estava junto na Galeia, e você se chamava Allan Kardec. Então, ele escutou aquilo, tá, e ele aproveitou aquele nome de Allan Kardec, que era o nome da encarnação anterior dele, e disse assim, todas as obras que eu escrever, baseadas no que vocês estão me dizendo, eu vou assinar com esse nome, esse pseudônimo. Porque, na verdade, essa obra não é minha, essa obra é de espíritos, de vocês, e aí, em respeito à questão da autoria da obra, ele usou um nome que não era dele, ele nem se colocou como autor, porque foi as instruções que ele recebeu dos espíritos. E aí, nasce o espiritismo, no século XVIII, com todo um paradigma novo, trazendo à tona novamente a questão da religiosidade do cristianismo, jogando uma luz completamente nova em cima dessa necessidade toda que se formou por conta de todo aquele período de problema e de conflitos que já vinha desde a Idade Média. Ele lançou a primeira obra em 1864, a primeira obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra fantástica. Fantástica. A primeira obra dele foi O Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. E em 1864, ele lançou uma obra fantástica que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem já leu, vai ver que no início, tem um trechinho lá que é a introdução, e que diz assim, se a gente pegar o Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes. As ações comuns da vida do Cristo, onde ele narra histórias, que Jesus nasceu, que Jesus andou, que Jesus comeu, que Jesus dormiu. Ações comuns. Os milagres, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus multiplicou os peixes, que Jesus curou os cegos e curou os leprosos e etc. As predições, que ele disse, tal coisa vai acontecer,
Se for assim, vai ser dessa forma. As palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e, por último, o ensinamento moral. Se a gente dividir conforme o Evangelho segundo o Espiritismo preconiza, o Evangelho do Cristo, nesses 5 tópicos, nessas 5 partes, a gente vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalhou o ensinamento moral. Porque o ensinamento moral do Cristo está em todo o Evangelho, mas está fragmentado dentro de uma ordem histórica. E o que o Espiritismo fez foi pegar o ensinamento moral, além de explicá-lo, colocá-lo não numa sequência cronológica, mas numa sequência lógica, numa sequência de complexidade. Que eu sempre digo aqui quando a gente conversa, eu digo aqui, agora que a gente está chegando no final do livro, que a gente começou do primeiro capítulo, está quase no último, a nossa Evangelho Terapia na quarta-feira, todo mundo está convidado, todo mundo. É uma reunião aberta, qualquer um pode falar. É escolher 2 pessoas que lê o texto e discute o texto. Depois dessa discussão, a reunião é aberta. Todo mundo tem o direito de ler o texto. Ali está o mapa, sabe qual é o texto, quem é que vai falar naquele dia. Quando a gente termina de ler e discute, ultimamente, eu estava dizendo aqui a Jurandir, a Elton, o pessoal, gente, agora eu entendi. Era preciso que a gente começasse desde o primeiro capítulo, que diz assim, eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não tivesse passado por aquele capítulo, se eu não tivesse passado pelo capítulo da caridade, se eu não tivesse passado pelo capítulo do amor, se eu não tivesse passado pelo capítulo da fé, se eu não tivesse passado, etc., eu não conseguiria entender, agora que a gente estava estudando recentemente, os falsos profetas. Eu não conseguiria entender a moral estranha. Eu não conseguiria entender, não deve colocar a candeia embaixo do alqueire. Porque ele foi colocado de uma forma que a coisa ela vai se completando à medida que você vai lendo. E os textos, eles esclarecem e são autoexplicativos de uma forma tão clara que o que era extremamente difícil e extremamente complicado para mim, na minha juventude e na minha adolescência, que era pegar a Bíblia e ler e entender, eu tinha aversão à Bíblia, eu confesso a vocês, eu tinha aversão à Bíblia, porque a Bíblia me agredia. Deus sabe o que eu estou falando, não é por uma questão de maldade, não, é porque eu não conseguia, era uma limitação minha. E eu digo hoje ao pessoal aqui, eu só consigo hoje entender o cristianismo e entender a Bíblia, o pouco que eu leio e que eu sei, que aprendi, que discuti, por conta da doutrina espírita, por conta do Evangelho segundo o Espiritismo. E vou dizer a vocês, não é para todo mundo não, não é para quem quer não, é para quem pode. Por isso que os templos, por isso que as igrejas, por isso que as sinagogas, por isso que isso aí tudo está tão vazio. Quem é que está frequentando? Meia dúzia. Uma geração, sei lá, de pessoas de meia idade ou mais, que estão, às vezes, forçando, arrastando os filhos para vir, porque lá fora está melhor, porque lá fora tem o maior São João do mundo, a Micaranda e o shopping center. É muito mais atrativo, porque está tudo muito fácil. Porque viajar para o exterior, porque comprar uma roupa nova, é muito mais prazeroso. Mas vai chegar o momento de ser cobrado. Vai chegar o momento de ser cobrado para os que não vêm, e todos amadurecerão no seu momento. E vai chegar o momento de ser cobrado para os que vêm e não propagam, e não fazem a sua parte. Como foi o meu caso, de chegar para o meu filho e dizer assim, deixa que sua mãe resolve. Quando eu digo para ele, deixa que sua mãe resolve, é porque eu largo, eu tiro de mim a responsabilidade de chegar para ele e dizer assim, vamos rezar aqui à noite? Da mesma forma. Então é preciso que a gente tire dessas coisas corriqueiras do dia a dia a compreensão que tudo, por mais simples que seja, por mais corriqueiro e banal que seja, dirigir um carro e se indignar no trânsito, encontrar uma pessoa e dar um abraço ou não,
ou gostar de uma pessoa ou não gostar, tudo tem um significado espiritual, tem um significado evangélico, tem um significado moral. É preciso que a gente saiba que é nossa responsabilidade buscar, e que a gente que buscou, por mínimo que seja, tem uma responsabilidade muito maior em divulgar, e se for preciso com palavras, né, Jurandir? Como disse Francisco de Assis, porque a maior divulgação não são as palavras, a maior divulgação é o exemplo. É preciso que a gente viva. É por isso que toda vez que quando abro uma exposição aqui, é uma coisa minha. Eu digo assim, eu vou falar aquilo que eu não sou. Eu vou falar aquilo que eu estou procurando ser. Eu tenho uma dificuldade enorme de vir para cá, o meu bloqueio, falei para vocês no começo, porque eu ainda não sou o que eu falo. Porque eu ainda estou cheio de problemas que são inerentes a nós, nessa nossa condição atual. Então é preciso que a gente reflita, é preciso que a gente saiba. Tem algumas religiões que dizem muito assim, Jesus lhe ama, Jesus tem um plano para você. Não falam muito isso? Tem mesmo. A gente nem percebe, mas tem. E a gente é tão desligado e tão relapso que precisa esperar um sofrimento para reconhecer a grandeza de Deus. Se a gente reconhecesse todos os dias, toda hora, e percebesse essa dimensão dele em todos os lugares, nas coisas mínimas, nem precisaria desses sofrimentos para nos despertar para a realidade dessa nossa existência. Nós espíritas, gente, temos uma responsabilidade enorme. Não podemos nos esquivar dela. E por mais que a gente esteja se sentindo sem fé, por mais que a gente esteja se sentindo desmotivado, porque todos nós temos esses momentos, a gente tem que buscar e contra. Quando o Rose me ligou e disse assim, Breno, tu pode fazer uma exposição esse mês? Eu repito para vocês, eu me sinto extremamente preocupado, desconfortável de vir para cá ainda. Eu acho bom no Evangelho, que eu fico ali sentado, tem sempre alguém do meu lado para me ajudar. Mas aqui é mais difícil. Eu não faço força para vir para cá, não. Quando me convida, eu digo assim, é porque a espiritualidade é uma convicção minha. A espiritualidade já está vendo que eu preciso voltar. Mas não é para ensinar, não, é para aprender. Quando eu vim para aqui falar de fé, é porque quem está precisando de fé sou eu. Eu faço esse paralelo comigo mesmo. Então, a gente que é espírita tem uma responsabilidade enorme, porque por mais que seja pequeno o nosso conhecimento, esse conhecimento que nos foi dado, baseado na premissa do Cristo, a quem muito é dado, muito será cobrado, ele será cobrado. E ele não é só para a gente, não. Não é só para ouvir e para falar aqui, não. Porque para mim, para muitos, que não tem medo do microfone, está acostumado a falar, eu estou acostumado a falar porque eu sou um professor. Muitos aqui é professor, vai lá dar uma aula, eu consigo vir aqui dar uma aula, e consigo preparar um roteiro e falar. Mas não é só para isso. É preciso que eu faça as minhas reflexões e tire daqui para mim, e se Deus permitir que cada um tire para si do que foi dito, aquilo que é aprendizado para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento moral e espiritual. Que Deus nos abençoe.